Pronto, vamos começar então a aula. Qualquer dúvida, vocês me avisam, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai ver, com toda a animação da segunda-feira, inequações, seja o produto ou o quociente. O que é uma inequação? A inequação é tudo aquilo que não tem um sinal de igualdade, ou seja, é uma não equação. A equação é o que tem a igualdade. A inequação é a não igualdade, tá? Para a gente ter uma inequação do produto, então a gente precisa ter duas funções, f de x e g de x, menor, maior igual, ou diferente que zero ou algum outro número. Vejam que aqui a gente pode ter bem mais que duas funções, tá? Mas, a princípio, a gente vai trabalhar só com duas, mas o raciocínio para trabalhar com três, quatro, cinco, ou quantas mais forem, tá? É a mesma coisa. Igualzinho, não muda nada, certo? De novo, para a gente ter um produto, certo? Basta eu ter a multiplicação de duas funções. E se eu falo de uma inequação, eu estou falando de uma não equação, ou seja, algo diferente de zero, seja ele maior, menor igual ou diferente de zero, ok? E aqui tem algo muito importante, tá? A quantidade de sentenças matemáticas envolvidas no produto pode ser qualquer uma. Ou seja, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, quantas eu quiser. Mas a ideia de resolução é a mesma, ok? Vamos lá. Quais são os valores reais de x que satisfazem esta inequação? Qual que é esta inequação? Vejam bem, é um produto 5 menos x vezes x menos 2 menor que zero. Como é que vocês acham que a gente resolve isso? Hein, povo? Igual a zero e usa a distributiva, né? Não. Se a gente fosse fazer isso, a gente cairia numa equação de segundo grau. Estaria errado? Não. Mas a gente ainda não chegou na equação de segundo grau. Então, por enquanto, a gente não vai estudar por esse método. Teria que deixar Certo? uma de cada lado. Oi? Perdão? Teria que deixar um parêntese de cada lado. E aí Isso tirava o não zero. funciona. Sabe por quê? Porque, olha só, se eu fizesse assim, ó, x menos 2 menor do que zero sobre 5, perdão, menos x, isso aqui é zero. Isso aqui é zero. E aí? Agora, se tivesse somando ao invés de multiplicar, daria pra fazer isso? Aí daria pra fazer isso. Ah, certo. Só que na multiplicação a gente não consegue fazer isso. Para resolver isso, a gente tem duas formas. Ou a gente faz o estudo do sinal de uma equação do segundo grau, certo? Só que a gente ainda não chegou lá, então eu não vou pedir para vocês fazerem isso. Ou a gente faz um quadro dos sinais. Perdão. O quadro de sinais, a gente já tem todo o aporte de conhecimento para fazer isso, tá? Vamos lá. A gente tem aqui a equação. Como é que a gente faz isso? Ops. Era 5
menos x vezes x menos 2 menor que zero. Não era isso? Perfeito. Então, o que que eu faço aqui? Eu vou estudar função por função separadamente. Primeiro eu vou estudar. Gente, não para de entrar pessoas. Primeiro eu vou estudar f de x e depois eu vou estudar g de x. Primeiro eu faço f de x menor do que zero e depois eu faço g de x menor do que zero. E aí eu consigo resolver o meu problema. Olha só como é que fica. Ô, tia, quem é F e quem é G de X aí no caso? Então, você pode repetir porque ficou falhando o áudio, eu não entendi direito. Ela perguntou quem é o F de X e quem é o G de X. Tá. O f de x, no caso, eu escolhi como sendo 5 menos x. É isso que eu vou colocar aqui agora. 5 menos x menor do que zero. E o meu g de x, eu escolhi como sendo x menos 2, menor do que zero. Ai, Carol, pode ser ao contrário? Pode, sem problema nenhum, tá bom? Tudo bem, gente? Tudo. Ok. Se eu quiser dizer que 5 menos x é g de x, pode? Pode, sem problema nenhum. Então, vamos lá. Agora eu vou resolver essas duas equações separadamente. Olhem só. 5 deve ser menor do que x. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o menos x e passei para o lado de cá. Só isso. E x deve ser menor do que 2. O que foi que eu fiz aqui? Peguei esse menos 2 e passei para o lado de cá. Em ambos os casos, como eu passei para o outro lado da igualdade, eu troquei o sinal. Dúvidas até aqui, gente? Eu não entendi ainda, Carol. O que que você não entendeu? Eu não entendi como é que você fez isso. Tipo, a questão, o assunto. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar andar mais um pouquinho para ver se você entende, tá certo? Mais alguém tá com a mesma dúvida dele? Eu. Eu também tenho. Tá, então Eu também. Eu. Eu, sei. Então, deixa eu voltar aqui. O que que é uma inequação? Vocês entendem o que é inequação? Inequação é uma não igualdade. A inequação do produto é quando a gente tem um produto e a gente não tem uma equação. Ou seja, quando a gente tem duas funções, f de x e g de x, multiplicando, tá? E a gente tem algo diferente de zero. Pode ser maior, menor, maior igual, menor igual, diferente, tá? E aí eu posso ter duas ou mais funções. Eu posso ter f de x vezes g de x vezes h de x. Até aqui, tudo bem? Sim. Quem não estava entendendo? Ô, Carol, eu não entendi por que tem que ser F de X vezes G de X. Porque é produto. Porque a gente está falando do produto, tá? Não pode ser soma.
porque senão seria soma. Ah, tá. Aí resolveria de uma forma diferente. Aqui a gente está falando do produto, tá? Olha só. Como é que a gente resolve esse caso aqui? F de x, que eu estou dizendo que é 5 menos x, vezes g de x, que eu estou dizendo que é x menos 2, menor que zero. Vejam, f de x vezes g de x menor do que zero. Se eu tivesse uma suposição, né, um caso desse tipo, como é que eu resolveria? Aí alguém me falou, pega o f de x, que é 5 menos x, e passa para o outro lado. Pode? Olha aqui. Olha aqui o que acontece. Isso aqui, essa parte, esse lado direito, vai ser igual a zero. Então, por isso que eu não posso simplesmente passar para o outro lado e tentar resolver as coisas. Não funciona. Até aqui, vocês estão Ô, Carol, Oi. mas eu não poderia resolver normalmente, não? Tipo, multiplicando e depois passando o que não é variável para o outro lado? É isso, eu também pensei nisso. Sim. Você cairia numa equação do segundo grau. Aí foi a mesma coisa que eu respondi para Maria Luísa, que eu acho que foi ela que me perguntou, né? Para você resolver utilizando as ferramentas do segundo grau, ainda a gente não estudou, a gente ainda não fez o estudo, entendeu? Mais ou menos. Consigam, mas por lembrança do ano passado, ou dos anos passados, né? Mas não pelo que a gente estudou até agora. Isso tá ficando mais claro, gente? Tá, sim. Então, assim, tem jeito mais fácil de resolver do que fazendo a distributiva, que é esse jeito aqui, ó. Eu separei f de x e g de x e resolvi f de x. No primeiro ele passou pro outro lado o número e no segundo. Não, no primeiro ele passou pro outro lado o X e no segundo passou o número. Ô, Pode ser Carol, qualquer um dos dois ou Pode ser qualquer um cada dos um. dois. Qualquer um ô, dos dois. Carol, Oi? mas tu não disse que não podia passar pro outro lado? Se tivessem os dois juntos, no caso. Isso. Eu não posso passar a função, Uhum, entendeu? entendi. Porque a função está multiplicando. Já o número, o x, está somando, subtraindo. Então, eu posso, tá? Então, aqui, o que que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer dois gráficos. Eu vou olhar esse daqui, tá? O meu x vai ser negativo, não é isso? O meu coeficiente angular é negativo. Então, o meu gráfico, ele é decrescente. A minha raiz vai ser 5. Esse ponto aqui é 5. Do lado esquerdo, isso aqui a gente aprendeu semana passada. Eu vou ter imagens positivas e do lado direito eu vou ter imagens negativas. Porque aqui o gráfico está acima do eixo e aqui o gráfico está abaixo do eixo. Quando a gente pensa aqui em g de x, olhem só, o alfa aqui, quer dizer, o alfa não, perdão, o A, né, ele é positivo, então eu vou ter um gráfico crescente. A minha raiz é 2.
Do lado esquerdo, eu vou ter imagens negativas, enquanto que do lado direito eu vou ter imagens positivas. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar Ô, todo Carol, mundo. Oi? como eu vou saber que essa linha ela tem que estar para direita ou para esquerda? Tipo, em que posição? Como eu vou saber isso? Se vai ser crescente ou decrescente? É, Olhando aqui o A, que é o número que acompanha o X. Veja que no f de x é menos 1, tá vendo? Enquanto que no g de x é mais 1. Então, A negativo, gráfico decrescente. A positivo, gráfico crescente. Certo? Oi, peraí, deixa eu escrever um negócio antes que eu esqueça. Tudo bem? Ô, Carol, Tudo. é A positivo, que Ó, A positivo, gráfico crescente. A negativo, gráfico decrescente. Obrigada. Nada. Mas É nesse porque tem primeiro gravador de uma exemplo, adulta aí já, né? mas nesse primeiro exemplo do f de x, o x está negativo? O X está negativo, olha ele aqui. Olha ele aqui em cima. O X está negativo, tá vendo? Tá. Mas na outra, aí na outra tá positivo, né? Isso. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Aí o que que eu faço? Eu vou montar agora. Obviamente que no caderno de vocês vai estar muito mais bonito do que isso. Eu vou montar o meu gráfico. Olha só. F de x, o meu 5 vai estar aqui, ó. Depois do 5 eu vou ter imagens negativas. E antes do 5 eu vou ter imagens positivas. O 2 ele vai estar aqui assim, mais ou menos. Depois do 2 eu vou ter imagens positivas. E antes do 2, imagens negativas. Aqui eu faço o produto. 2 são as minhas raízes e 5. Ok? Aí vocês vão ter que lembrar o jogo de sinal na multiplicação. Olhem só. 5 e o 2. Menos com mais na multiplicação é Menos. menos. Mais com mais? Mais. Muito bem. Mais com menos? Menos. Menos. Muito bem. Então, eu quero saber quando eu tenho valores menores que zero. Ou seja, quando x for menor do que 2 e quando x for maior do que 5. Ou seja, a minha solução vai ser igual a x pertencente a R, ou seja, o conjunto dos números reais, tal que x deve ser menor do que 2 ou x deve ser maior do que 5. É essa a minha resposta. Gente, quantas raízes eu tenho? Quantas soluções eu tenho aqui?
Duas? Não. Infinitas. Porque x menor do que 2 e x maior do que 5 pode ser qualquer número. Tudo bem? Sim. Gente, alguém não entendeu? Esse silêncio, eu vou assumir que as pessoas entenderam, né? Sim, sim. Ótimo. E o quociente? Ou seja, a divisão, funciona muito de forma semelhante ao produto. Eu vou ter f de x dividido por g de x, ou g de x dividido por f de x. O filho é de vocês, vocês colocam o nome que vocês quiserem. Eu sempre brinco dessa forma, tá? E para ser uma inequação, tem que ser qualquer coisa diferente de igual. Diferente de igual é meio tenso, né? Mas a ideia é essa. Tudo bem, gente? Beleza. Uma coisa importante que vocês Não pode precisam. ser igual. Oi? Não pode ser igual. Se é uma função, perdão, se é uma inequação, não pode ser igual. Se é uma inequação, inequação é a ausência da igualdade, então não pode ser igual. Certo? Foi a Ana Certo. Luísa que falou, né? Foi. Então você pode ser menor, maior, menor igual, maior igual, diferente, mas não pode ser igual. Porque se for igual, vira uma igualdade, vira uma equação. Uhum. Aqui a gente está trabalhando com inequações. Tá bom? Tá bom. Olha só. Isso aqui é uma coisa muito importante. No denominador, toda hora entra um. No denominador, a raiz nunca poderá ser utilizada. Por quê, gente? Por que a raiz no denominador nunca pode ser utilizada? Em Cris. Não sei não, tio. Sabe não? Também não sei. Tá? Gente, porque se a gente coloca a raiz no nosso denominador, o nosso denominador é igual a zero. E existe denominador igual a zero? Não. Não. Pois é. E aí dá ruim. Então, a gente nunca pode usar a nossa raiz no denominador. Por mais que a condição seja maior ou menor que zero, certo? A gente não pode usar aquela igualdade no denominador. Olhem só. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. 5 menos x dividido por x menos 2 menor ou igual a zero. De novo, eu vou separar em duas funções, f de x e g de x. Ai, Carol, posso chamar ao contrário? Pode, sem problemas nenhum, tá? Olha só, f de x eu vou resolver e deve ser
menor, igual a zero, porque ele está no numerador, perdão. Já o g de x, ele está no denominador, não é? Então, ele só pode ser menor do que zero. Ele não pode ser igual a zero. Porque se eu igual aqui a zero, ele deixa de existir. Olhem só. A gente já conhece que as raízes, né? 5 menos x menor igual a zero. Logo, 5 deve ser menor ou igual a x. E x menos 2 deve ser menor do que zero. E x deve ser menor do que 2. Agora eu vou montar a minha gradezinha. Ô, Carol, se eu quisesse colocar o 5 no lugar do x, estaria errado? Fazer assim? Peraí, deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer. Fazer menos x menor ou igual a menos 5. É isso que você quis dizer? Uhum, Só que aí você teria que multiplicar por menos 1, certo? uhum. Aí ficaria x maior ou igual a 5, Viu? tá? Tá. Antes de fazer isso daqui, eu vou montar aqui as... De novo, o meu f de x, ele vai ser decrescente. Olha ele aqui, o a é menos 1, e a minha raiz é 5. A direita, perdão, a direita negativo. A direita negativo, a esquerda positivo. O g de x, pelo contrário, ele vai ser... Tô doida, gente, peraí. Ele vai ser crescente. Com a direita minha raiz igual a 2, a direita do 2 positivo e a esquerda do 2 negativo. Agora eu vou fazer a minha grade, o meu estudo dos sinais. Aqui em cima eu vou colocar f de x. Carol, eu posso colocar ao contrário? Pode, sem problema nenhum. G de x. E aqui eu vou colocar f de x dividido por g de x. Aqui eu vou ter o meu 5, que vai ser bolinha fechada. E aqui eu vou ter o meu 2, que é bolinha aberta. Olha só, aqui não tem nada de igualdade. Então, a bolinha é aberta. À esquerda do 5, tudo positivo. À direita do 5, tudo negativo. Do 2 é o contrário. Aqui vai ser negativo e aqui vai ser positivo. 2 aberto, 5 fechado. De novo, por que o 5 é fechado? Porque o 5 tem a igualdade. Então, ele entra. Aqui vai ser o 2. Por que o 2 não entra? Porque ele está no denominador. Na divisão, menos com mais. Hein, gente? Menos. Menos. Mais com mais. 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 Menos com mais. Menos. Menos. Menos.
Aí eu quero ele menor, igual a zero. Então, meu conjunto de solução vai ser x pertencente a R, tá o quê? Olhem só. X deve ser menor do que 2 ou x deve ser maior Maior ou igual que 5, que 5. igual a E é exatamente isso aqui que a gente tem, olha. tô estudando. Dúvidas até aqui, gente? Não. Não. Que bom. Mais alguém? Ô, Carol, agora. Ah, não, deixa quieto. Pergunte. Mas no caso, não daria para tirar essa conclusão sem fazer a conta, não? Nesse caso, dá porque é uma equação bem simplesinha, né? É, eu tava observando isso. Se você for, Basicamente isso. se você for rápido, eu sei, eu tô fazendo passo a passo porque eu sei que nem todo mundo tem uma linha de raciocínio tão rápida. Mas se você conseguir fazer, né, assim, rapidinho, tranquilo, tá? Certo. Porque eu sei que dá pra fazer. Mais alguém, gente? Não, mas por exemplo, se você só de olhar essa equação formada, não daria para distinguir isso, não? Ô, Duda, pra mim dá. Pra mim dá. Uhum. Eu, entendeu? Porque ali na equação, no caso, já tá que. Ah, não, teria que fazer por causa do sinal, né? Exatamente. Eu consigo mesmo com o sinal, entendeu? Se eu estiver assim bem descansada, eu consigo, mas às vezes eu faço porque eu não confio muito nas minhas contas de cabeça, não. Eu tenho que colocar tudo no Uhum. papel. Eu gosto de colocar tudo no papel porque eu sinto mais segurança. Entendi. Eu não entendi porque no G de X a senhora não colocou igual e menor que zero. Tá, olha só. Perceba que o G de X, ele está no denominador. Se a gente colocar o 2 aqui no denominador, vai zerar. Porque 2 menos 2 igual a zero, certo? E existe denominador quando você tem uma fração com denominador igual a zero? Não existe, né? Aí a sua fração, ela deixa de existir. Desta forma, a gente nunca usa a nossa raiz no denominador. Nunca, jamais. Porque senão a gente zera o denominador. E aí a gente pode, né, comprometer a existência da equação. Você entendeu? É Iana, né? Tá, porque o f de x é crescente, porque o g de x é. Quer dizer, o contrário, né? Porque um é decrescente e o outro é crescente. Esse daqui é decrescente porque, olha, o A, ele é negativo. O A é menos um. Então, se o A é negativo, então a função será decrescente. Se o A, ele é positivo, olha aqui o A positivo, ele é mais um. Então, a função vai ser crescente. Você entendeu, Sara? Vai ser o número que está perto do x. Sempre. Ótimo. Mais alguém tem dúvida, gente? Beleza. Então, vamos lá.
Seu microfone está desligado, professora. Obrigada. Então, sempre a equação do denominador tem que ser menor ou maior que algum número. Nunca igual. Exatamente. Nunca igual à raiz. Porque se for igual à raiz, ele vai zerar e aí a fração ela não vai existir. Perfeito essa sua colocação. E o meu g de x, eu vou dizer que vai ser sim, x mais 5. Vamos resolver aqui a letra A, tá? Eu vou dizer que x menos 3 maior ou igual a zero. Então, x deve ser maior ou igual a 3. E o g de x mais 5 maior ou igual a zero. Logo, x deve ser maior ou igual que menos 5. Só por aqui eu já consigo tirar o meu conjunto de solução, né? O meu conjunto de solução vai ser x pertencente a R, tal que x deve ser maior do que 3, ou x deve ser maior do que menos 5. Olhem só. Se a gente fizer aqui os nossos gráficos, a gente vai ver que os dois são crescentes. Vocês conseguem perceber isso, porque o A é positivo nos dois. Aqui eu vou ter 3 e aqui eu vou ter menos 5. Positivo, negativo, positivo, negativo. Olhem só. Aqui eu vou ter f de x. Aqui eu vou ter g de x. Aqui eu vou ter f de x vezes g de x. Aqui eu vou ter o 3, que vai estar aqui, bolinha fechada, porque ele é igual, né? Aqui eu vou ter o menos 5, bolinha fechada, porque é igual. Aqui eu vou ter positivo, negativo, 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 positivo, positivo. Então, quando a gente for fazer o jogo de sinal, aqui vai ser menos 5 e aqui é o 3. Aqui vai dar positivo, aqui vai dar negativo e aqui vai dar positivo. Ou seja, aqui o x deve ser maior do que 3 e menor do que menos 5. Ô, Carol, Oi? pode explicar de novo? Claro. Olha só, eu fiz a mesma coisa que a gente fez da outra vez, só que eu fiz um pouquinho mais rápido, tá? Fiz o seguinte, eu peguei f de x e fiz f de x maior ou igual a zero, perdão, e g de x maior ou igual a zero, tudo bem? Uhum. Aí, beleza. Aí eu achei as duas raízes. X deve ser maior ou igual a 3 e x deve ser maior ou igual a menos 5. Veja, nos dois casos eu posso ter igualdade, porque aqui a gente está falando do produto, tá bom? Tá bom. Nos dois casos também, eu vou ter uma função crescente, porque o A, eles serão
positivo, ó, 1 e 1. Então, positivo, positivo. Crescente, crescente. À direita, eu tenho imagens positivas e à esquerda imagens negativas. A mesma coisa no G de X. À direita, números positivos e à esquerda, números negativos. Quando a gente coloca aqui no nosso jogo de sinal, né, no nosso quadro de sinais, a gente tem o f de x, só peguei isso daqui e coloquei aqui. O g de x, peguei isso daqui e coloquei aqui. E o f de x vezes g de x. Olha só, mais com mais na multiplicação é mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Então, aqui a gente tem a nossa resposta. Eu quero essa parte e essa parte daqui. Certo? Ou seja, eu quero valores maiores do que 3 e menores do que 5. Entendi, Você entendeu? entendi. A mesma coisa eu vou fazer para aqui. A gente já sabe as nossas raízes, que é 3 e menos 5. A gente já sabe aqui, né? A gente já conhece o nosso gráfico, que é igualzinho. Ambos são crescentes. Então, colocando aqui, ó, f de x, esse aqui é para a letra B, tá? G de x e f de x dividido por g de x. Então, aqui a gente vai ter 3, bolinha fechada. No menos 5, bolinha vai ser fechada ou aberta? Hein, gente? Aberta. Aberta. Perfeito. Menos 5, bolinha aberta. E aqui, gente, pasmem, eu vou ter a mesma resposta. Que vai ser negativo, 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 positivo, positivo. Mais com mais, mais com menos, menos, mais com mais, mais. Então, eu vou querer números maiores iguais a 3 e menores do que 5. Então, a minha solução para a letra B será x pertencente a R, tal que x deve ser maior ou igual a 3, ou x deve ser menor do que menos 5. Não pode ser igual, porque se eu coloco menos 5 aqui, eu zero o meu denominador, e aí a minha função, tá? Ela deixa de existir. Ô, Carol, por que que mudou o sinal do 5? Porque esse 5 aqui? É que antes estava maior que zero. Aí depois ficou menor. Ah, tá. Certo. Porque quando eu faço o meu jogo de sinais, menos com menos vai dar mais. Nem sempre isso daqui me dá a resposta certa. Carol, seu microfone, Carol. Mudo. Tá Tudo, né? aberto. Não tá Tá aberto. aberto. Só que ela ficou quieta. Só isso. Foi, eu tava esperando a resposta de vocês. Carol. Carol, pode Oi, repetir essa questão, é que eu não entendi. repito sim.
Você não entendeu ela inteira ou só uma parte dela? No caso, inteira. É o mesmo raciocínio das demais que a gente já tinha feito. Olha só. Deixa eu apagar isso daqui, e vou mudar a cor da minha canetinha. Olha só. A primeira coisa que eu fiz foi estipular quem é f de x e quem é g de x, tá? F de x, aqui em cima, ó. F de x, eu disse que é x menos 3. E g de x, eu disse que é x mais 5. Tudo bem? E aí, eu resolvi tanto f de x quanto g de x. Aqui eu fiz f de x e aqui eu fiz g de x, tá? E aí eu resolvi do jeito que vocês já conhecem. Eu fiz x maior ou igual a 3 e x maior ou igual a 5, tá? E aí eu teria valores positivos. Olha só que interessante. E aí eu vim aqui e fiz o meu quadro de sinais. Olha só. Eu não tenho aqui igual, então a minha bolinha aqui vai ser fechada do jeito que eu coloquei aqui, bolinha fechada, tá? Veja, os dois são crescentes, os dois gráficos são crescentes, porque o A é positivo. Então, à direita do 3 e à direita do menos 5, eu tenho imagens positivas, enquanto que à esquerda eu vou ter imagens negativas. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Mais, menos, menos à esquerda, à direita do menos 5, mais, e à esquerda do menos 5, negativo. Mais com mais, na multiplicação é mais. Mais com menos na multiplicação é menos. Menos com menos na multiplicação é mais. Então, aqui eu já tenho a minha resposta. Todos os valores positivos, que é o que eu estou procurando, né? Quando a minha função, ela é maior do que zero. Então, aqui eu vou ter valores positivos quando x for maior do que 3 e quando x for maior do que menos 5. Então, nesses dois casos, quando x maior do que 3 e x menor do que menos 5, eu vou ter valores positivos. Então, foi isso aqui que eu coloquei no meu conjunto de solução. X pertencente a R, tá o quê? X maior igual a 3 ou x menor igual a menos 5. Daí, quando eu penso na letra B, veja, são as mesmas funções. Então, eu me abstive de tentar resolver, porque é a mesma coisa, né? O gráfico também são iguais. A resolução aqui no meu quadro de sinal é idêntico. A única coisa que muda é o seguinte, é que eu não vou usar o menos 5 aqui na minha função. Porque se eu coloco menos 5 aqui, então vai zerar. E não existe fração com denominador negativo. Literalmente não existe. Então, eu deixo a bolinha aberta. Então, x pertencente a R, tá o quê? X maior ou igual a 3 ou x menor, apenas menor, do que menos 5. Ficou mais claro? Entendi. Obrigada. Ótimo. Alguém mais tem dúvida, gente, para a gente terminar aqui a questão? Porque Marcos já lembrou, né, que a aula acabou? Não. Tá bom, gente. Então, tragam Eu dúvidas. só respondeu a pergunta nos comentários. Tá certo, Marcos, tá certo. Tava brincando, tá bom? Tragam as dúvidas para a nossa aula daqui a pouquinho, certo? Principalmente que amanhã vocês têm uma atividade, tá bom? Que vai valer 3 pontinhos.
Então, vejo vocês daqui a pouco. Beijo para todo mundo. Boa aula. Tchau. Tchauzinho. Tchau, Pó. Tchau. Tchau, gente. Tá certo. Minduim, pelo amor de Deus, me ajuda. Colabore com a sua mãe, Minduim.